Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e falaremos um pouco sobre a formação das monarquias nacionais. Eu vou apenas dar uma introdução acerca desse conteúdo, até porque na próxima semana nós já daremos início à revisão para a prova, tá certo? Então, gente, nesta unidade vamos estudar a formação das monarquias europeias e a centralização do poder como elemento principal para entender o conceito de Estado, certo? Então, de início, é importante destacarmos que os Estados nacionais, né, eles costumavam ser utilizados para designar o resultado de uma dinâmica política e econômica que levou, né, a uma nova formulação de Estado nos reinos europeus, o que possibilitou o fortalecimento e a centralização do poder dos reis naquela época. Tá certo, gente? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre as características do Estado moderno e nas próximas aulas nós falaremos um pouco mais sobre os primeiros estados monárquicos que se formaram na Europa aí nesse período. Tá certo, gente? Então, como vocês estudaram, no final da Baixa Idade Média, o feudalismo estava enfrentando uma grave crise econômica, né? Pois sua estrutura ela não estava mais suportando a nova realidade comercial, graças ali à ascensão da burguesia e à expansão do comércio por toda a Europa, certo, gente? Então, nesse caso, podemos dizer que o capitalismo comercial fez com que a burguesia buscasse um novo modelo burocrático baseado na centralização do poder. Por isso, o rei, né, aos poucos, ele começou a recuperar seu poder, que durante a Idade Média não tinha, certo? Até porque ele era apenas uma figura simbólica, na verdade, pois vocês viram que o rei, durante a Idade Média, era aquela pessoa que tinha o maior número de vassalos, né? Apenas isso. Então, ele começou a recuperar seu poder, que estava, né, enfraquecido pelos laços de suzerania e vassalagem. Então, gente, nesse contexto, a burguesia ela viu no Estado Nacional o caminho certo para um futuro lucrativo. Por isso, ela se uniu ao rei na construção desse Estado. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre isso, é importante destacarmos que nessa época, né, ali por volta do século XVI, durante a crise do feudalismo, a desnutrição, a falta de higiene e as constantes epidemias também deram espaço a uma das doenças mais conhecidas naquele período, que foi a peste negra, né? Que foi uma infecção bacteriana que era perigosa e fatal, que causava lesões dolorosas de aparência negra e afetou toda a Europa. Então vocês viram que, além do nascimento comercial, houve também a peste negra, né? Essa epidemia que acabou também contribuindo para a crise do feudalismo. Tá bom, gente? Então, com a falta de alimentos, o declínio da atividade artesanal e a redução do comércio, devido à diminuição da população, as classes populares ficaram cada vez mais pobres e isso afetou a relação entre os senhores feudais e os servos. Então, vai ser nesse contexto que os reis, certo? Eles vão começar a recuperar seu poder. Então, diante da crescente miséria, os grupos mais desfavorecidos exigiram melhorias. Revoltas se espalharam por muitas cidades europeias, como Florença, Paris e Barcelona, inclusive com a realização de assaltos. Para conter as revoltas camponesas, cada localidade elegeu uma autoridade centralizada, fortalecendo o poder real e reorganizando as bases produtivas. Então, as monarquias tiveram que enfrentar a nobreza feudal para consolidar sua soberania, certo? E com a centralização do poder nas mãos de um monarca, de um rei, havia a facilidade de organizar um exército capaz de manter os camponeses sob o poder da nobreza. Então, gente, com isso, nós podemos dizer que
aos poucos, né, os reis foram recuperando seu poder. E como nós vimos anteriormente, a burguesia viu no Estado Nacional o caminho certo para um futuro lucrativo, certo? Então, o rei ele passou do poder de direito para o poder de fato, né, com essa crise aí, e aos poucos tornou-se soberano sobre todo o território. E quando o poder, né, ele foi constituído, o rei se cercou de pessoas de confiança e deu cargos a elas, certo? Criando dessa forma um corpo burocrático, né? Ou seja, ele contratou funcionários que davam, né, suporte às suas decisões, certo? É o que acontece, pessoal, nos cargos públicos, certo? Que estão subordinados ao governo, certo? Então, dessa forma, ele foi aos poucos concentrando em suas mãos o poder, né, e a sua autoridade passou a valer para todos. Assim, o poder real, né, o poder do rei, estava acima de todas as leis. Por isso, o regime daquela época ficou conhecido como monarquia absolutista. Certo, gente? Então, falou em absolutismo, lembre-se, está se referindo aos estados nacionais modernos, né, que surgiram ali logo, né, ao fim da crise do feudalismo, e que os reis tinham o poder centralizado em suas mãos, certo? Então, para dar segurança à nova nação que se constituía, foi criado um exército nacional, substituindo o antigo modelo baseado na cavalaria. Vocês viram que antigamente existiam os cavaleiros, né, que protegiam os suzeranos, certo? Então, vai ser nessa época também, gente, que a pólvora ela começa, né, a ser usada por volta do século XV na Europa, certo? E as batalhas elas começaram, portanto, a tomar outras dimensões, pois agora o rei exercia sua autoridade em seu território, que agora já era um território mais amplo, certo? E com isso, as leis passaram a ser seguidas por todos, né? Ele criou uma moeda única e que seria válida em todo o território nacional, certo? E o exército ele passou a fazer parte de toda a população, tá bom, gente? Não sendo mais propriedade de cada senhor feudal, como acontecia durante a Idade Média. E por fim, todas as pessoas tinham que pagar impostos, certo, gente? Então, assim, foram criados, ou melhor, foram construídos os estados nacionais europeus, certo? E como o rei passou a ampliar o poder sobre seus súditos, certo? Sobre seus seguidores, o Estado, né, ele foi se tornando absolutista, certo? Ou seja, a interferência do rei ultrapassava os limites do público, né, passando para a esfera privada e também a vida das pessoas, né, era controlada pelas ações dos soberanos, né, pelas ações dos reis, não havendo nesse caso aí a democracia, ou seja, não havia a participação política do povo, certo? Pois o poder real estava acima de todas as leis, né? Também, pessoal, é interessante salientar, né, destacar que a própria crise do feudalismo prejudicou a atuação política e econômica de muitos nobres, né? Que progressivamente esses nobres foram sendo reduzidos à condição de cortesãos do rei, né? Com a única função de fazer parte da corte, certo? E bajular o rei. Eram vistos como pessoas parasitas, né? Que não faziam nada e dependiam apenas dos impostos pagos pela população. Tá certo, gente? Então, aqui tem dizendo também que, à medida que cada rei procurava delimitar seu território, os conflitos entre eles eram cada vez mais frequentes. Então, lembrando que quando a gente fala em Estado Nacional, a gente se refere, né, a esse Estado ou nação, né, no qual existiam também vários povos, tá, gente? Então, e para alcançar esse objetivo,
evitando guerras quando possível, os reis e os príncipes nomeavam embaixadores responsáveis pela manutenção das relações diplomáticas. Buscava-se também obter territórios por meio de alianças matrimoniais entre os descendentes reais. Os casamentos eram formas pacíficas de expansão territorial, menos dispendiosos do que as guerras e mais seguros. Então, eles utilizavam o casamento para fazer aliança, né, entre outros reinos ou nobres de outras localidades, a fim de expandir seu território, né, a fim de expandir seu próprio reino, tá certo? Então, os estados serviam para proteger a propriedade privada e os interesses ou os privilégios da nobreza feudal e manter os camponeses sob controle, como nós vimos, né, pois as leis tinham que valer para todos, certo? E quem tinha o controle pessoal de tudo era o Estado, né? Era o governo que era representado pela figura do monarca, do rei, certo? Então, mas as novas instituições políticas também beneficiaram os grupos burgueses dedicados ao comércio e às manufaturas. Então, esses reis, eles beneficiaram principalmente os burgueses que deram início àquela expansão marítima comercial que nós vimos anteriormente, certo? Lembre-se que quem apoiou ou quem financiou essa expansão foram os burgueses, né, e os estados nacionais, os reis. Então, eu já falei aqui um pouquinho sobre o sistema fiscal, né, no qual foram estabelecidos impostos, no qual todos deveriam pagar esses impostos, certo? Havia ainda impostos sobre transações comerciais cobrados dos burgueses e camponeses, né? Assim, gente, as principais características das monarquias nacionais eram a definição de um idioma nacional único, né, até porque existiam nesse estado, né, ou nesse reino, vários povos, né, que muitas das vezes falavam outras línguas. Então, esses reis, ao chegar ao poder, eles tentaram, melhor dizer, unificar a nação e criar, nesse caso aí, ou melhor, e definir um idioma nacional único para todos, certo? Outra característica foi a organização de um sistema burocrático, marcando o surgimento de impostos cobrados pelo rei para as despesas públicas, né? A formação de uma burocracia administrativa com funcionários que tinham a função de cuidar da administração pública. Eu já falei isso anteriormente, né? Se a gente se voltar, melhor dizer, para a realidade, para a atualidade, a gente vai perceber que até hoje essa administração pública ela permanece, né? Porém, sob uma nova forma de poder, né? Sob uma nova forma de governo, tá bom? Houve também a elaboração de uma legislação única responsável pela justiça e pela manutenção da ordem nacional e também a organização de um exército nacional para defender as fronteiras que definiam o território, garantir a ordem pública na sociedade e proteger os direitos e deveres dos cidadãos. Então, eu falei basicamente sobre tudo isso anteriormente, né, mas aqui está detalhado, tá bom? Com isso, gente, podemos dizer que os primeiros estados monárquicos a se formar foram Portugal, Espanha e França. Mas isso só iremos trabalhar depois da prova, tá certo, gente? Então, além disso, nós iremos estudar um pouquinho também sobre os teóricos do absolutismo, né? Ou seja, os estudiosos, os filósofos que defendiam essa forma de governo. Falaremos um pouco mais sobre as características do absolutismo e também sobre as características do mercantilismo, né, que foi uma prática política e comercial criada aí nesse período, né, a fim de beneficiar os estados nacionais e os burgueses. Tá bom, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso, certo? Na próxima aula, nós iremos trabalhar apenas revisões para a prova e pós-prova nós continuamos esse conteúdo, tá certo? Bons estudos, até a próxima. Tchau.